Eu já falei aqui sobre clássicos da DC e clássicos da Marvel. Para esses vídeos, link na descrição. Mas tá na hora de sair um pouco do mundo de super-heróis e te mostrar que quadrinhos é muito mais do que isso. Nesse vídeo não vai ter heróis ou super-heróis, nem mesmo de outras editoras como Conan, Spawn ou Fantasma. A ideia é te falar sobre clássicos das HQs de outros temas. E para fazer isso, eu vou continuar usando a definição de clássico que eu considero como ideal. De algo considerado como um modelo que marca de alguma forma, que estabelece os padrões. Mas não necessariamente um clássico precisa ser sempre algo bom. É algo que tem o seu valor reconhecido por todos, independente da sua qualidade. Assim, usando esses conceitos e usando a minha opinião para criar essa lista, o vídeo de hoje é sobre os 10 clássicos dos quadrinhos que não são de super-heróis. Não vai ter super-heróis aqui, mas talvez possa ser considerado uma trapaça colocar esse primeiro item na lista? Não sei. É da DC? Na teoria é. Mas foi publicado também pela Vertigo. E sinceramente, só tá aqui porque é o meu quadrinho favorito e eu vou colocar ele em qualquer lista que eu conseguir colocar. É claro que eu tô falando de Sandman, de 1988. Uma das maiores obras-primas das HQs. Uma história que mostra a personificação de sentimentos ou aspectos humanos na forma dos 7 perpétuos. Destino, morte, desejo, desespero, destruição, delírio e o principal, o sonho, levam as histórias para inúmeras interpretações, referências e viagens lúdicas. Onde o que está escrito ali não deve ser interpretado de forma literal. E quando você percebe que aquele personagem não é só um ser, e sim um sonho, a figura do seu sonho, o quadrinho se transforma numa verdadeira obra-prima. Se a gente vai falar de clássico, tem uma pessoa no mundo dos quadrinhos que é tão importante que praticamente qualquer coisa escrita por ele pode ser considerado um clássico. Eu poderia enumerar vários quadrinhos aqui como Nova York, mas eu vou colocar nessa lista aqui Um Contrato com Deus de Will Eisner de 1978. Will Eisner é carinhosamente chamado de o pai dos quadrinhos. A premiação mais relevante das HQs é o Prêmio Eisner, batizado em homenagem a ele. Então não tem muito o que falar, né? E Um Contrato com Deus é um quadrinho que reúne algumas histórias feitas pelo Eisner, passadas durante a Grande Depressão dos anos 30 nos Estados Unidos. Fazendo uma mescla entre ficção e realidade, com temas leves e pesados ao mesmo tempo, trazida pelas mãos de uma lenda dos quadrinhos. A próxima HQ da lista na verdade é uma publicação independente bastante longeva. Bone durou 55 edições entre 1991 e 2004. Completamente feita pelo Jeff Smith, Bone é um ícone das HQs independentes com histórias cheias de fantasia, de mistério, de romance e todo tipo de aventura, mas é leve, até porque é cheia de comédia e é um quadrinho perfeito para todas as idades. Bone é extremamente premiada, até com vários prêmios Eisners, e influenciou muitos autores e artistas independentes a seguir os passos desse grande clássico das HQs. Agora, se você quer uma HQ ótima, mas com temas mais pesados, com tragédias inspiradas na vida real, esse é o Corvo de 1981. Uma das histórias e personagens mais melancólicos dos quadrinhos. O Corvo foi uma HQ totalmente independente, feita por um homem totalmente quebrado. Depois de um trágico acidente que resultou na morte da namorada de James O'Barr, o autor da HQ, ele canalizou essa dor para criar esse personagem que se tornou um clássico dos quadrinhos. Inclusive, extrapolando a mídia e ganhando fama por um filme tão trágico quanto a HQ. O Corvo ficou famoso graças a essa adaptação nos cinemas, e o próximo da lista ficou mundialmente famoso graças a uma série de TV. Eu tô falando de The Walking Dead de 2003. A história trata de um surto ocorrido na Terra que faz surgir os caminhantes, os perambulantes.
E a trama gira em torno dos sobreviventes que precisam se ajudar para criar comunidades e poder sobreviver a essa infestação. Só que mais do que um quadrinho de zumbis, The Walking Dead trata das relações humanas e como as pessoas podem ser até mesmo pior que essas criaturas para conquistar o que desejam. O quadrinho teve 193 edições e reenergizou as histórias de zumbis na cultura pop, definindo moldes a serem seguidos, se tornando um clássico quando o assunto é mortos-vivos. E se essa é uma lista sobre clássicos, não existe a menor possibilidade de deixar de fora Maus, de 1980. Aqui, o autor conta a história real do seu pai, um polonês judeu sobrevivente ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Para isso, todos os personagens são representados por animais dependendo da sua categoria. Por exemplo, os judeus são os ratos, os nazistas são os gatos. A abordagem é perfeita para o tom que a história carrega. Uma HQ pesadíssima, num tom cru, que mostra os horrores da guerra, principalmente dos campos de concentração. Um quadrinho impactante, emocionante e indiscutivelmente um clássico. Nos vídeos de clássicos da DC e da Marvel, eu falei sobre alguns roteiristas que fazem clássicos por onde passam. E fora do mundo de super-heróis, eles continuam fazendo história. É o caso aqui de Frank Miller com Os 300 de Esparta, de 1998. A Guerra das Termópilas aconteceu quando Leônidas, o rei de Esparta, liderou 300 homens com a missão de conter a invasão de 10.000 persas liderados pelo imperador Xerxes. Esse combate ocorreu realmente na história da humanidade, e Frank Miller usou esse evento para criar uma fantástica graphic novel cheia de batalhas, guerras, estratégias e força de vontade. Um clássico de ação, com ótima ambientação e com um destaque para o formato que foi feito originalmente, em páginas widescreen. E assim como Frank Miller, o outro gênio das HQs, independente do estilo de história ou da editora, é Alan Moore. E o destaque aqui é V de Vingança, de 1988. V de Vingança é toda a anarquia do Alan Moore sendo colocada em páginas. Numa história que trata de uma Inglaterra neofascista, onde V, o personagem principal, começa a lutar contra um sistema totalitário e opressor. Passando a sua mensagem onde o protagonista se torna uma ideia. E ideias não morrem. A luta de V para devolver o poder ao povo se tornou tão clássica que ultrapassou a barreira dos quadrinhos e até no nosso mundo, a máscara que o personagem usa se tornou um símbolo de luta contra a opressão. Existem clássicos que às vezes não são tão conhecidos pelo grande público, mas no fundo influenciaram obras que todos amam. Esse é o caso de Valerian, de 1967. Valerian é um agente espaço-temporal ao lado de Laurie Lane numa ópera espacial com ficção científica cheio de viagens no tempo. De primeiro momento pode parecer até comum, mas para a época que foi feito, Valerian revolucionou esse estilo de histórias e influenciou até vários aspectos da cultura pop em geral, com os seus conceitos e criações. Sendo que as obras mais notáveis que inspirou foi O Quinto Elemento e até mesmo Star Wars. E para finalizar, um clássico moderno. E o que seria mais clássico que reimaginar clássicos? É isso que faz a HQ Fábulas de 2002. Basicamente, Fábulas é uma reimaginação de personagens dos contos de fadas e do folclore, mas com uma linguagem bem diferente do que a gente conhece dessas histórias na infância. O quadrinho te faz imaginar que os personagens dos contos poderiam viver no meio da nossa sociedade e a gente nem saber disso. E com isso, gerando histórias incríveis envolvendo criaturas místicas, magia, investigação, suspense e todo tipo de tema retirado do imaginário das fadas. Mas numa linguagem muito mais adulta, fantástica e fabulosa. Claro que existem vários outros grandes clássicos dos quadrinhos como Persepolis, Saga, Lone Sloane e Do Inferno. Assim como existem personagens clássicos como Asterix, o Spirit ou o Príncipe Valente, mas aí eu já considero como heróis.
Mas além desses, existem outros quadrinhos de outras editoras que são clássicos também, ou até mesmo mangás clássicos. Só que tudo isso pode ser história para outros vídeos. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas. Deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.